Bom dia, irmãos. Mais uma oportunidade que Deus está nos dando de estudar a sua palavra como escola bíblica dominical. Nesse domingo, 12 de dezembro de 2021, domingo especial para a escola bíblica, né? Em que a escola bíblica e todas as igrejas comemoram o dia da Bíblia. A Bíblia é o nosso livro-chave, nosso livro de base, nosso livro único de orientação para o estudo da Palavra de Deus, né? Por isso temos o nome Escola Bíblica Dominical, onde nós estudamos a Bíblia. E a Escola Bíblica da Igreja Batista do Catete tem uma satisfação enorme em hoje poder comemorar, relembrar, fazer alusão a esse dia especial da Bíblia, né? Em que nos chama a atenção para a importância que temos da Bíblia na nossa vida pessoal, na nossa vida como crente, na vida da igreja, né? Porque esse é o nosso orientador, é a nossa bússola para o nosso dia a dia, né? A Bíblia, eu tenho uma história, um histórico sobre a Bíblia que eu vou fazer a leitura, né? É um histórico apresentado pela imprensa bíblica brasileira, publicado por eles, para falar da Bíblia, né? Como ela surgiu, a sua história. Eu vou fazer essa pequena leitura para fazer alusão a esse dia especial. Esse histórico diz assim, ó, História da Bíblia, do dia da Bíblia. Celebramos no segundo domingo de dezembro o dia da Bíblia. Foi criado em 1549 na Grã-Bretanha, pelo bispo Cranmer, que incluiu a data no livro de orações do rei Eduardo VI, 1549. O dia da Bíblia é um dia especial e foi criado para que a população intercedesse em favor da leitura da Bíblia. No Brasil, a data começou a ser celebrada em 1850, quando chegaram da Europa e dos Estados Unidos os primeiros missionários cristãos evangélicos. Porém, a primeira manifestação pública aconteceu quando foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil, em 1948, no Monumento do Ipiranga, em São Paulo. Graças ao trabalho de divulgação das Escrituras Sagradas, desempenhado pela Sociedade Bíblica Brasileira, o Dia da Bíblia passou a ser comemorado não só no segundo domingo de dezembro, mas também ao longo de toda a semana que antecede a data. Desde dezembro de 2001, essa comemoração tão especial passou a integrar o calendário oficial do país, por meio da Lei Federal 10.335, que instituiu a celebração do Dia da Bíblia em todo o território nacional. Hoje, as celebrações se intensificaram e diversificaram. Realizações de cultos, carreatas, maratonas de leitura bíblica, exposições bíblicas, construção de monumentos à Bíblia e distribuição maciça de escrituras são algumas das formas que os cristãos encontraram de agradecer a Deus por esse alimento para a vida, né? E aproveitando essa oportunidade da história bíblica, né, nós vamos fazer alusão, né, ao Salmo 119, capítulo 105, que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, né? No Inário para o Culto Cristão temos o hino 215, cuja letra eu vou ler, pedindo aos irmãos a permissão para ler essa letra, para fazer realmente valer a importância da Bíblia naquilo que ela nos apresenta. Diz assim a poesia desse hino, cujo título é Livro Santo. Livro Santo, Sagrada Escritura, és a firme palavra de Deus, que não muda, jamais envelhece e transmite mensagem do céu. És espelho, martelo e espada. És o amigo melhor do cristão. Livro santo, divina palavra,
fortaleza do meu coração. A segunda estrofe diz assim: Bíblia Santa, és a luz do caminho deste mundo enganoso e carnal. Ilumina meus passos para sempre, dando força e vigor perenal. És de Deus a mensagem sagrada, que proclama de Cristo perdão, com promessas preciosas tão lindas, de levar-me à celeste mansão. Aí vem o estribilho de novo. És espelho, martelo e espada. És o amigo melhor do cristão. Livro santo, divina palavra, fortaleza do meu coração. Que Deus abençoe esse dia especial, esse dia que é comemorado o Dia da Bíblia em todo o Brasil, pela nossa denominação batista, por outras denominações também. Que Deus possa estar abençoando a nossa escola, que essa oportunidade possa nos fazer cada vez mais criar importância a participar do estudo da Palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Né? A Bíblia é um livro que deve ser o nosso orientador diário. Devemos estar buscando diariamente para nos alimentar espiritualmente, para buscar nela a orientação de Deus para o nosso dia a dia. Não devemos ler a Bíblia só por um compromisso, uma obrigação ou uma tarefa que nos é dada. Devemos ler a Bíblia com amor, com dedicação, com desejo, com anseio da alma, como diz o salmista, né? Buscar a palavra de Deus com anseio da alma. O livro no capítulo 119 de Salmos, eu li só o verso 105, mas eu recomendo a todos que estão ouvindo essa mensagem, ler todo o capítulo 119, porque ali está todo um orientador para a nossa vida diária, para o nosso viver diário. É um clamor do salmista que nos atinge, que nos chama a atenção para dar importância a essa palavra de Deus, os seus mandamentos, a obedecer a sua lei, os seus mandamentos, os seus preceitos, os seus estatutos. Né? Então, que Deus nos abençoe nesse domingo, que se comemora o dia da Bíblia, e que possamos, nesse domingo, nos empenharmos daqui para frente cada vez mais em ler a palavra de Deus, em buscar a palavra de Deus, em ter na palavra de Deus o nosso orientador. A palavra de Deus é a voz de Deus para a nossa vida. É a resposta de Deus para a nossa vida. É a resposta de Deus para nossas dúvidas, nossas indagações. A palavra de Deus é aquela que orienta aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia. Vai tirar a dúvida, vai tirar a incerteza e vai nos apontar o caminho, porque ela é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que nos conduz, e nos instrui, e nos ensina, e nos impele, e nos leva, e nos faz caminhar pela vontade de Deus. Que Deus nos abençoe nesse domingo, dia da Bíblia, que é o dia comemorado em todo o nosso Brasil. Agora eu convido os irmãos, né, para já entrando no estudo da nossa EBD desse domingo, né, teremos o privilégio, a oportunidade de ter como ministrador do estudo dessa manhã o pastor José Carlos Torres, né, cujo título da lição que ele vai nos apresentar, que é a lição 11, diz assim: a paz que vem do Senhor. Né? Hoje vamos estudar sobre a paz. Né? E a nossa leitura bíblica está no capítulo 9 de Isaías, no capítulo 14 de João e no capítulo 14 de Romanos. Né? E eu vou fazer aqui a leitura de alguns versículos nessa abertura da EBD, desses três livros, né, que falam sobre a paz. Vamos ler Isaías 9, verso 6, a partir do ponto B, né, 6b, depois João 14, 27, e depois Romanos 14, 17 a 19. Isaías 9. Estava marcado aqui, desmarcou. Mas a gente vai chegar lá. Houve um lápis aqui que desmarcou.
Isaías 9, verso 6b. Diz assim, eu vou ler o verso 6 todo, porque para os irmãos entenderem a partir da parte B desse versículo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo estará sobre os seus ombros. Aí aqui vem a parte B. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Agora vamos ler lá em João 14, o verso específico aqui desse João 14, é o verso 27, que diz assim, verso 27, deixo-vos a minha paz vos dou, e não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. São palavras do nosso Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos nos seus ensinamentos. Agora lá em Romanos 14, vamos ler os versos. Deixa eu tirar a colinha aqui da anotação. 17 a 19. Que diz assim, porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz, que é o destaque da nossa lição, e na alegria no Espírito Santo. Pois quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. Assim, pois, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Que Deus abençoe a sua palavra, lida aos nossos corações. Convido os irmãos aí dos seus lares para abrir seus cantores no hino 383 do cantor cristão, cujo título é Satisfação. Esse hino vai falar da paz de Jesus Cristo. Os irmãos prestem atenção na letra, vamos associar essa poesia desse hino também à lição que vamos estudar nessa manhã. Teremos o acompanhamento da nossa irmã pianista Lúcia Maria, teremos o auxílio cantando da família pastoral, que tem nos ajudado, abençoado muito nessa participação na IBD. Depois que cantarmos a primeira e segunda estrofe desse hino 383, nós teremos uma oração intercessória que será apresentada a Deus pelo nosso aluno da IBD, irmão Gesiel de Freitas Costa. Tem consolação, tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Vou descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou bem seguro, sim, vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Vou descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou vencer, sim, vou seguro, descansando no poder de Deus. Quero te agradecer por essa aula que teremos agora da Escola Dominical. Peço a Ti que abençoe o irmão que irá ministrar essa aula, para que nós cada vez mais fiquemos edificados em Sua palavra. Agradeço por tudo, Senhor. Amém.
Bom dia, meus irmãos. Um novo domingo em nossas vidas, um novo dia de encontro com o Senhor e com os nossos irmãos nos cultos da igreja, não é? Eu, neste momento em que gravo essa lição, que produz essa live com o Heraldinho, eu tenho na mente e na vida a vontade de estar aí no culto de amanhã também, não é? Mas nosso encontro em torno da lição A Paz que Vem do Senhor acontecerá antes da hora do culto, como só vai acontecer cada domingo na programação da nossa igreja. O tema que nos faz estar juntos hoje é a paz que vem do Senhor. Eu queria começar constatando que há algumas coisas na vida que, de alguma maneira, são universais. Algumas aspirações, alguns desejos, alguns anelos, né, que parecem estar presentes na vida de cada ser humano. Assim, por exemplo, é o desejo de ser feliz. A não ser uma pessoa patologicamente alcançada, essa pessoa pode até não dar valor à felicidade, até desejar ser infeliz. Mas, de modo geral, todo ser humano mentalmente saudável, emocionalmente saudável, deseja ser feliz. Outro desejo que é mais ou menos comum é o desejo pela alegria. Todos nós vivemos bem melhor quando em alegria do que quando em tristeza, não é? E a gente tem a vida toda um aprendizado para conviver com momentos de tristeza também. Agora, um outro anelo, um outro desejo, um outro ideal que a gente carrega na vida, sempre é o desejo pela paz. Todos queremos ter paz e viver em paz. Paz não significa simplesmente ausência de conflitos. Quer dizer, eu não tenho nenhum problema na vida, por isso estou em paz. Não. A gente precisa estar em paz mesmo enfrentando e vivendo em meio a problemas. É comum as pessoas desejarem paz quando estão vivendo tempos de guerra, né? Mas aí estamos falando em conflitos armados, né? Normalmente conflitos ou entre grupos de pessoas, né? Às vezes lutas entre bairros, em alguns países isso acontece, entre algumas partes da cidade, e às vezes entre gangues, né? Gangues que se formam ou por paixão clubística ou por interesses muito elevados do ponto de vista econômico-financeiro, como conflitos em torno de territórios que possam ser explorados por gangues, por grupos que assim agem, como o narcotráfico e as milícias, por exemplo. Viver nas áreas por elas dominadas é viver, na realidade, em áreas de conflito. E todo mundo quer paz. E hoje parece até que o Estado brasileiro encontra-se incapacitado para garantir a paz às pessoas que vivem no meio das guerras produzidas, sejam por grupos de narcotraficantes, sejam por grupos de milicianos. Mas a paz de que nós queremos falar nesta manhã, sobretudo, é a paz interior. É a paz que nos faz viver numa cidade como o Rio de Janeiro sem estar sendo sobressaltado, sem sobressaltos a cada momento. Eu conheço pessoas que vivem no Rio quase neuroticamente, achando que se saírem à rua vão morrer, achando que a cada momento podem ter um assalto, podem ter uma bala perdida. É claro que isso pode acontecer. Mas é claro também que isso não necessariamente irá acontecer. E entre o pode acontecer e o não necessariamente vai acontecer, nesse espaço a gente vive e deve viver em paz. Paz interior.
mesmo em meio a conflitos, a gente vive em paz. É como, por exemplo, a gente ter vários motivos para estar triste, mas, apesar disso, a nossa vida é uma vida marcada pela alegria. Não é? A gente vive em Cristo, não é? Nós somos cristãos. E a palavra de Deus nos diz, com muita clareza, que Jesus é a nossa paz. Não é? E, além do mais, a gente deve viver em paz em cada momento do nosso viver. Eu me lembro, por exemplo, de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2, em que o apóstolo Paulo diz assim: graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Em 2 Coríntios 13, 11, ele diz: quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos, alegrem-se, sejam perfeitos, vivam consolados, sejam de um mesmo parecer, vivam em paz, e o Deus de amor e de paz será com todos vocês. Deus de paz, não é? O Deus de paz. A paz que a gente fala é a paz que, sobretudo, a gente encontra em Deus. Ele é a razão e a construção dessa paz em que a gente vive. Não há, por exemplo, inimigo maior na vida do homem, e o inimigo que a gente pode conviver com ele tendo paz no coração também, do que a morte. Há pessoas que vivem sem paz porque atribulados pela ideia, pela perseguição da morte. A morte parece que está à espreita deles a cada esquina e a cada momento, e eles podem sempre acordar de manhã e não ir para a cama à noite para dormir, e podem também ir dormir e não ver o despontar de um novo dia quando não acordarem. Né? Essa semana eu vi um fato interessante, uma história de um vereador na Câmara de um município de um estado desses estados brasileiros, que no seu discurso ele disse assim: eu quero que essa Câmara homenageie o senhor fulano de tal, um grande homem, e ele foi dormir ontem e quando acordou estava morto. Quer dizer, e não acordou, porque morreu, né? Mas não é que acordou morto, né? Pois bem, mas às vezes acontece isso, né? A pessoa vai dormir e morre dormindo. E outras vezes a pessoa acorda cheio de vida e com a convicção de que vai ter um dia maravilhoso, mas um acidente, que pode ser um acidente vascular cerebral, pode ser um acidente cardíaco, né? Essa pessoa morre. Não necessariamente um acidente de trânsito, uma bala perdida, quer dizer, alguma coisa de fora da vida dele, né? No meio de tudo isso, especialmente no Brasil, tão conturbado como esse país em que a gente vive hoje, um país que tem milhões de pessoas vivendo na fome, da mais absoluta fome, miséria, né? E fome. Hoje, em cada bairro, especialmente nas ruas mais importantes, as calçadas se tornam espaços de residência temporária de muitas pessoas que não têm condições de pagar um aluguel, não têm condições de ter o mínimo conforto dentro de uma residência debaixo de cujo teto estejam abrigadas. É difícil a gente viver num ambiente desse sem se atribular interiormente, né? A gente passar numa calçada e ouvir 15 ou mais pedidos de ajuda, porque as pessoas estão com fome. E as pessoas mais enfraquecidas, por exemplo, os idosos com grandes problemas de mobilidade, ou grandemente enfraquecidos, que passam bem devagarzinho e quase trêmulos, essas pessoas podem ser objeto de um assalto ali, podem ser derrubadas, e essas pessoas, sim, elas têm alguma razão para viverem com algum medo. E
terem uma dificuldade muito grande de abrigar paz no seu interior, né? É um mundo muito difícil esse em que a gente vive, mas como cristãos a gente deve procurar viver nele com paz, com paz. É muito mais fácil viver tendo paz interior do que sem ela. É muito mais fácil ser longevo, quer dizer, viver muitos anos de vida, se você vive em paz. Há alguns fatores que são fundamentais para uma vida longa. Saúde, mas saúde tem a ver com a vida marcada pela alegria, marcada pela paz, marcada pela tranquilidade com que se vê um novo dia passar e um novo dia chegar, e os dias se vão contando e os anos vão se acumulando, e a pessoa não se vai desesperando, porque ela sabe que esse é o comum da vida. Eu conheço pessoas que se atribulam simplesmente porque estão envelhecendo e que não gostam de ouvir ninguém. Eu sei que as pessoas às vezes são inconvenientes, né? Mas não gostam de ouvir ninguém perguntar para elas como é que elas ficaram, como é que elas envelheceram tanto, porque há algum tempo elas não eram idosas como são hoje ou como estão hoje, né? Meu grande amigo Davi Malta, ele tinha uma resposta interessante para as pessoas que diziam: você está muito velho, Davi. Ele dizia assim: tem opção melhor? Se tiver, me diga. Porque eu estou feliz por ter, quando morreu eu estava com mais de 95 anos, eu estou feliz por estar com 92, 93, 94, 95 anos. Se eu não estivesse com essa idade, onde é que eu estaria? Morto, né? Morto, do ponto de vista físico. Embora, como um cristão que ele era, estaria com Deus, com Jesus nos céus. Essa maneira de ver a vida é muito importante para a gente avançar cada dia da vida sem tribulações. Tribulações que nos impeçam de usufruir da vida, ao invés de a vida ser um tormento para nós. Eu conheço pessoas que elas têm medo de ir à rua. Esse tempo de pandemia foi um tempo também de várias marcas psicológicas, emocionais na vida das pessoas, né? Eu conheci pessoas e conheço pessoas que durante a pandemia viviam extremamente atemorizadas. E algumas delas, com quem eu podia me relacionar e a quem eu podia falar, eu lhes dizia: o seu medo, a sua aflição, gera alguma coisa positiva? Você vai deixar de ficar doente porque vive preocupado? Você vai deixar de morrer se pegar a doença porque você vive se trancando e deixando de viver para sobreviver? Você vai ganhar alguma coisa com isso? Vamos ter paz de espírito, vamos ter paz espiritual para a gente viver bem em qualquer que seja a circunstância. Eu considero que Jesus foi o homem, o ser humano, né, que mais demonstrou paz interior. No dia mais difícil da sua vida, quando era iminente a sua prisão e aí seu julgamento posterior e posteriormente a sua morte, condenação e a sua morte, Jesus viveu aquele dia suportando as aflições que estavam no seu espírito, né, que estavam na sua mente, mas nunca renunciando ao prazer maior que ele tinha, que era o prazer de fazer a vontade de Deus, de tal forma que ele dizia que fazer a vontade de Deus era a sua comida, era a sua bebida, era, enfim, aquilo que lhe dava força, motivação e propósito para viver. É extraordinário a gente ver Jesus vivendo esses momentos difíceis, em paz. Paz consigo mesmo, paz com o mundo ao qual ele nunca agredira nem mal fizera, e paz com Deus.
gozando dessa paz que excede todo o entendimento. Do entendimento das pessoas, da boa parte das pessoas, é para a gente realmente viver na rua com medo. Eu, sinceramente falando, eu vivo no Rio de Janeiro como se estivesse vivendo numa bucólica cidade do interior. Eu não tenho medo de ir para a rua, de ir à rua. Eu não vivo com medo de que uma bala perdida me alcance. E tenho certeza que, se vivesse com esses medos, nenhum bem esse medo me faria. Só me faria mal. E se eu amo a vida, se eu amo a Deus, se eu amo esse mundo em que eu vivo, se esse amor vai sendo aperfeiçoado em mim pela presença de Jesus e pela ação do Espírito Santo, o que é que esse amor vai fazendo? Vai vencendo o medo, como diz João em sua epístola. Quanto mais o amor se aperfeiçoa, mais o medo é vencido totalmente na vida da gente. A gente quer ter paz, nem sempre tem. Às vezes falta nos pais familiarmente, às vezes falta nos pais na sociedade em que a gente vive. Esse conflito em que vive a sociedade brasileira hoje é tremendo. As pessoas vivem com medo umas das outras. As pessoas são perseguidas sem razão nenhuma, simplesmente porque pensam diferente. Ora, eu tenho meus posicionamentos religiosos, políticos, sociais, econômicos, filosóficos, espirituais, né, que tem a ver com as grandes definições da espiritualidade que enriquece a minha vida. Mas eu não tenho problema de conviver e de ver a minha paz ameaçada porque outra pessoa tem uma ideia diferente da minha. Eu sempre achei que, especialmente em espaços como o nosso, de uma igreja batista, a paz não se constrói na uniformidade. A paz se constrói na diversidade, né? É a paz cuja beleza está no fato de pessoas diferentes, pensando diferente, tendo, na realidade, algumas características diferentes até na maneira de entender a sua fé. Essas pessoas convivem em paz, aceitam-se umas às outras, amam-se umas às outras e estão disponíveis umas para as outras para enriquecer as suas vidas, tantas vezes quanto isso se mostre necessário. A paz é fundamental. Os últimos anos, apesar de a gente achar que não, né, especialmente porque há muitos conflitos dentro das cidades e países em que a gente vive, tem sido um tempo de paz. Não há grandes guerras estabelecidas, né? Há ameaças, mas não há grandes guerras estabelecidas. Por exemplo, o início do século XX e até 1945, e um pouco depois ainda, e nas guerras que se estabeleceram em países onde os impérios ainda tinham toda a sua força e foram tendo que abandonar esses seus domínios, essas suas colônias, a gente convivia com a guerra permanentemente. E desde o princípio do século até 1945, a gente conviveu primeiro com a Primeira Guerra Mundial e depois com a Segunda Guerra Mundial. E é importante a gente entender o seguinte, que dentro da espiritualidade, que não era uma espiritualidade cristã, embora apoiada e às vezes propagada por igrejas cristãs e por sacerdotes dessas igrejas, a gente pensasse que o nosso Deus era o Deus de guerra. Era o Deus que mandava as nações às guerras e era um Deus que fazia vitoriosa esta ou aquela nação, ou seja, um Deus partidário, um Deus nacionalista, um Deus que protegia um povo em detrimento do outro. Foi interessante quando começou a Primeira Guerra Mundial, que, especialmente seus dois grandes protagonistas, né, e as nações mais poderosas daquele tempo, seus maiores protagonistas, tanto a Alemanha, que foi quem declarou guerra, como a França, que logo declarou guerra a ela, e a Inglaterra,
Elas partiram para a guerra em nome de Deus e na mais absoluta, entre aspas, mais absoluta certeza de que, porque Deus as estava mandando para a guerra, Deus as faria vitoriosas. É um pensamento extremamente simplório e que banaliza a fé em Deus. E banaliza o próprio Deus. É um Deus tão frágil assim, é um Deus tão partidário assim, é um Deus que mesmo a Bíblia dizendo que ele não faz acepção de pessoas, faz acepção de países. É interessante como as pessoas partidarizam Deus, né? Eu vi o último jogo da Libertadores das Américas, Palmeiras e Flamengo. Desta feita, o Palmeiras venceu, não é? Estava cansado de perder, mas venceu e foi campeão da Libertadores. Logo terminado o jogo, vieram as entrevistas. E um jogador de caráter bastante interessante, um jogador ponderado, você não o vê metido em confusão de nenhuma natureza, parece muito família, muito, como hoje se diz, uma pessoa do bem. Ele foi ser entrevistado. E na entrevista ele agradeceu a Deus porque Deus tinha dado a vitória ao Palmeiras. Ora, se Deus tinha dado a vitória ao Palmeiras, tinha castigado o Flamengo com a derrota. Não é verdade? Esse Deus que coloca as pessoas umas contra as outras, um time contra o outro, esse Deus não é um Deus de paz, é um Deus de guerra, é um Deus de conflito. E é um Deus que faz com que as pessoas deixem de acreditar nele exatamente porque as pessoas dizem que ele é um Deus partidário. E não é. Não é. Eu me lembro como se fosse hoje, eu estava ouvindo a Rádio Globo, eu acho que eu era adolescente, era um adolescente, e o João Saldanha era comentarista esportivo. E perguntaram ao João Saldanha quem ia ganhar o jogo Bahia e Vitória. Ele disse, eu não sei, é o grande clássico, né? Um dos grandes clássicos do Nordeste e o principal clássico de um dos maiores centros futebolísticos do Brasil, a Bahia. É lastimável que times como Vitória e Bahia não estejam presentes no Campeonato Brasileiro porque eles levam torcidas aos estádios. E as torcidas são assim, elas torcem os fatos. Elas põem Deus do seu lado, põem Deus contra o adversário. E perguntaram a João Saldanha, ele disse, eu não sei. Agora, o que eu sei é o seguinte, se fé ganhasse jogo, se macumba ganhasse jogo, no caso ele estava tratando de pais de santos que iam lá para os estádios para benzerem as traves do seu time para não entrarem em gols e para abrirem as traves do adversário, as balizas do adversário, para que entrassem gols, quer dizer, para trabalharem a favor de um e contra o outro. Ele disse, se macumba ganhasse jogo, o campeonato baiano terminava empatado. Eu digo a mesma coisa, se Deus entrasse em campo e fizesse times ganharem jogos, os jogos terminariam empatados. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Nosso Deus é um Deus de paz, não é um Deus de guerra, não é um Deus de torcida, não é um Deus que coloca uns contra os outros. Não, não e não. É preciso que a gente entenda isso, porque é a palavra de Deus que diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E quanto ao mais, irmãos, sede perfeitos, sede consolados, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Eu quero paz, você quer paz. E quem quer paz, na realidade, tem que aprender a conviver com as diferenças e com os diferentes. Casam-se um homem e uma mulher.
são iguais? Não. Se eles acharem que são iguais, alguma coisa está errada. Eles são seres diferentes, eles têm coisas em que coincidem e coisas em que vai sobressair-se a alteridade, a diferença entre um e outro, de um para o outro. Não é verdade? São diferentes. Um dos grandes problemas para que haja paz familiar é exatamente normalmente, numa cultura machista como a americana, né? Do Sul, América Latina, o Brasil, normalmente o homem querendo sobressair sempre fazer sobressair sempre a sua vontade e prevalecer sempre a sua vontade, de tal maneira que não há espaço para as diferenças, só há espaço para a conformidade. Conforme-se e você viverá em paz. Não. O mundo ideal é um mundo em que as pessoas sejam livres e possam rebelar-se contra todos aqueles que queiram calar a sua voz, a sua consciência e fazer com que elas pareçam o que não são, ou seja, eles se calem para parecer que são iguais aos outros. A paz não é a ausência de conflitos, mas é a gente viver em meio a conflitos, mas numa experiência de paz que excede, como diz o próprio apóstolo Paulo, né? Excede todo o entendimento. É como diz o próprio Paulo em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará as vossas mentes, corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando ele fala guardará os vossos pensamentos, eu acho que ele quer dizer também o seguinte: guardará os vossos pensamentos para que não surjam na mente de alguns o pensamento de que o pensamento deles deve sempre prevalecer, em detrimento do pensamento dos outros. Quando há uma pessoa que quer sempre prevalecer em um grupo, esse grupo não vive em paz, embora possa parecer até viver em paz. Mas se um grupo, para viver em paz, sufoca a liberdade de consciência, de pensamento e de expressão de um só dos seus membros, esse grupo não vive em paz. Esse grupo vive uma aparente paz que é conquistada com o silêncio, pela força da opressão que as autoridades ou a autoridade maior desse grupo exerce sobre os demais. Por exemplo, na Alemanha, na época do nazismo, quer dizer, depois dos anos 35 e 39 em diante, especialmente quando o nazismo mostrou toda a sua crueldade, toda a sua força, as pessoas na Alemanha podiam achar que estavam em paz. Só que elas não tinham direito a pensar diferente do Führer, né? Do ditador, do líder alemão, que exigia que todos se submetessem ao seu pensamento e à sua vontade. E a igreja não pode ser assim. Eu já vi muitos exemplos de igrejas que parecem ter paz, mas é conquistada pela opressão que os seus pastores exercem sobre elas. Eu já soube de pastores, não ouvi, porque se eu estiver num templo um dia e um pastor disser aqui é assim ou assado, e quem estiver insatisfeito, a porteira está aberta, pode sair, eu vou me levantar e dizer assim, pastor, por que o senhor não sai primeiro? Porque, primeiro, a igreja não é um curral. Em segundo lugar, os membros da igreja não são animais que passem pela porteira de forma absolutamente sem repercussões e sem efeitos emocionais para quem fica. É preciso ser um líder muito tirano, insensível e aparentemente senhor da situação, ou realmente senhor da situação, para dizer uma coisa dessa. Nunca, jamais, um líder, especialmente de uma igreja,
de um grupo cristão deveria dizer isso. Nunca deveria dizer isso. Meus irmãos, a paz que a gente deve viver é a paz que esteja em nós, apesar de todos os problemas que a gente está vivendo. Por exemplo, a gente sabe de alguém, né, conhece alguém. Eu conheci muitas pessoas assim, que estão com o pai doente, a mãe doente, um filho doente, que tem pessoas doentes dentro de casa, que estão desempregadas, mas elas têm paz interior. E já conheci pessoas que tinham tudo praticamente, filhos saudáveis, boa casa, bons empregos, ou então uma boa renda oferida de um negócio que essas pessoas desenvolveram, e eram pessoas atribuladas, sem paz, pessoas doentes emocionalmente pela ausência de paz. Eu quero paz, você quer paz. A palavra de Deus nos diz que primeiro Jesus foi prometido como aquele que seria a nossa paz. E depois Paulo disse que ele, estando conosco, ele evangelizou a sua paz. E um dia ele nos disse, eu sei que vou deixar vocês, e o coração de vocês se atribulará. Mas eu quero dizer a você o seguinte, eu deixo com vocês a minha paz. A minha paz eu a dou a vocês. E não a dou como a paz passageira, a paz efêmera que o mundo dá. Eu dou uma paz que excede todo o entendimento, que a gente conhece, é uma paz que permanentemente está em nosso coração, em nossa mente, no centro da nossa vida. As igrejas cristãs, uma das marcas que elas deveriam apresentar ao mundo era marcas de uma convivência pacífica entre os irmãos. A gente tem alguns postulados de fé que todo mundo devia conhecer. Esses valores, esses princípios, essas verdades devem unir-nos e nelas a gente construir a nossa identidade. Eu sei quem eu sou, eu estou ali porque é o melhor espaço, é o espaço onde mais eu posso considerar que eu posso viver livremente como cristão. Olha, eu vim de uma família católica. E desde criança eu convivi num ambiente democrático. A minha casa era uma casa em que se conversava praticamente sobre tudo, onde se lia muito, onde os jornais do dia estavam à disposição de todos desde 11 horas, desde meio-dia e 30, por exemplo, quando meu pai vinha almoçar, e ali ficavam à disposição de todos o dia inteiro, e eram substituídos a cada dia. A gente recebia em casa a Gazeta de Alagoas, que era o jornal mais expressivo, o segundo mais expressivo jornal de Alagoas. A gente recebia o Jornal do Comércio, que era o maior de Pernambuco à época, e era levado para a nossa casa ou o Globo ou o Jornal do Brasil, um dia outro. E no domingo o Jornal do Brasil, que era um livro, praticamente. Jornal que foi destruído a partir da perseguição que a ditadura militar impôs à imprensa brasileira. Eu acho interessante que nenhum governante, desde o fim da ditadura militar e o começo da ordem democrática no Brasil, nenhum governante passou sem querer bloquear a imprensa, calar a imprensa, amordaçar a imprensa. Todos se diziam democratas, mas todos queriam, de alguma maneira, silenciar a imprensa. Eu tenho uma grande admiração pela imprensa, eu acho que a democracia precisa da imprensa para uma imprensa livre, para ter a sua garantia de permanência em qualquer sociedade. A imprensa deve ser livre. Não livre para ofender, não livre para caluniar, não livre para dizer inverdades, fake news, mas livre para trazer à luz o que sem ela ficaria às escondidas. Colocar o conhecimento de todos
especialmente as mazelas dos governantes e dos poderosos. Sem esquecer também que os pobres também pecam, também erram. Não é? Há pessoas que acham que só os ricos erram. Os ricos erram, os poderosos erram, e os seus erros, os seus crimes, os seus percalços legais, institucionais que eles produzem, eles têm muito maior repercussão do que a bebedeira de um pobretão ali na esquina, que muitas vezes só faz com que a vida dele seja encurtada em anos, ou em dias ou em horas. Ele sai dali bêbado, atravessa a rua e um carro o pega, por culpa dele, atravessou no lugar errado, na hora errada, sem atentar para o sinal, e foi alcançado por um veículo e teve morte. Uma comunidade cristã deve ser uma comunidade que construa a sua paz no meio da diversidade. Haja pessoas diferentes, que expressem o seu pensamento, que sejam críticas. Tem gente que tem medo de crítica. Eu já vi em plenários da Convenção Batista Brasileira gente dizer que a crítica era de Satanás. Já vi um secretário da convenção, secretário de atas, à mesa lá em cima, colocar num quadro de giz, daqueles quadros que se chamavam quadros negros, colocar neles assim: a crítica vem do diabo, a crítica é pecado, a crítica é de Satanás. Ora, o espaço em que a gente viva sem crítica é um espaço que está sempre apoiando, ratificando e fortalecendo todos os erros que acontecem, porque eles não são criticados, nem são criticáveis, porque a crítica é vista como criminosa. Era assim que o Hitler via as críticas. Era um crime criticá-lo e ao regime de terror e de pacto com a morte que ele havia instaurado na Alemanha. Se a pessoa ser governado, por exemplo, por gente que diz assim: os judeus não devem existir, são a causa de todos os males do mundo, vamos destruí-los um a um até o seu extermínio total. E não poder criticar um pensamento pernicioso, um pensamento como é que se chama? Preconceituoso deste, não é? Como este, não dá. A mesma coisa dizia ele: as pessoas descapacitadas ou incapacitadas, elas, primeiro, devem ser esterilizadas, e mandou esterilizá-las, para que não gerassem filhos descapacitados também. E depois, elas somente dão despesas e elas não produzem para o bem da sociedade. Vamos matá-las. A gente pode conviver com um pensamento desse? Vamos supor que você tem um filho portador de uma deficiência mental ou física, e seu filho vai ser morto simplesmente por isso, por ser diferente, por não poder dar os mesmos resultados que outros, quando poderiam dar outros que ninguém poderia dar dentro da sociedade. Muitas vezes, irmãos, por má formação, ou melhor, mais ainda, por deformação de caráter e de ideias, líderes quaisquer, religiosos ou outros quaisquer, em qualquer lugar, eles constroem a ideologia do poder absoluto. Naquele espaço, quem manda é ele, e se alguém é contrário, se não pode ser classificado como um crime, classifica-se como transgressão, como desobediência ao supremo líder, o pastor, ou o presidente, ou o Führer, que era o caso da Alemanha. E, como tal, essa pessoa deve ser disciplinada, e a disciplina pode ser, inclusive, a morte. Não foi isso que aconteceu no Brasil, por exemplo, com o chamado golpe de Estado de 1964? Perseguiram os comunistas como se os comunistas
tivessem, primeiro, poder para dominar o Brasil. Não tinham. Não tinham. Eu me lembro como se fosse hoje que houve uma ideologia, houve um esforço para que as pessoas que tinham livros, que estudavam o marxismo, que estudavam o comunismo, que estudavam o socialismo, que estudavam política, que estudavam a teoria geral do Estado, de uma forma em que a democracia fosse preconizada e fosse propagada, esses livros deveriam ser queimados. Queimados. Eu me lembro que um tio meu chegou lá em casa uma vez e olhou meus livros, sempre que gostei de livros, tinha muitos livros, e esses livros não deviam estar nessa estante. E já, ô Wilson, você precisa mandar o José Carlos queimar esses livros. Vocês vão ter um dia aqui, podem ser incriminados por causa desses livros. Meu pai dava uma gargalhada, deixava para lá. Eu nunca precisei queimar livros, porque temia que alguém pudesse me prender por causa dos livros que eu tinha e dos livros que eu lia. A igreja é um espaço de paz, irmãos, uma comunidade de paz, de fraternidade, pessoas que se amam. E porque se amam, não se fazem mal umas às outras. E só procurarão fazer o bem umas às outras. E nesse espaço de paz que é a igreja, um dos sinais de que ela tem saúde é ser realmente uma comunhão de irmãos. Irmãos que são diferentes, mas que se respeitam em suas diferenças e vivem em comunhão fraternal e pacífica uns com os outros. Essa é a paz que excede todo o entendimento. No entendimento humano, se a pessoa não pensa igual a mim, já começa a ficar meio esquisito. E eu vou tentar fazer com que ela pense igual a mim. Porque eu não sei conviver com pessoas que pensam diferente de mim. Uma das marcas que eu tenho na minha vida é que eu sou muito veemente naquilo que eu creio e na defesa do que eu acredito. Minha veemência não significa, pelo menos para mim, em nenhum momento significou menosprezar a ideia, as postulações de outros e os pensamentos de outros. Eu repetiria o que disse de forma magistral Rui Barbosa. Eu posso não concordar em nada do que você diz, mas eu vou defender até a morte o seu direito de dizer o que você pensa. Eu não concordo com o que você pensa. Posso não concordar em nada, mas vou defender até o fim o direito de você falar o que você pensa. Na linha também do que ele diz, né? Quem não defende o direito do seu próximo não é digno dos seus direitos. Não é digno dos seus direitos. Por exemplo, uma coisa que acontece que a gente não presta muita atenção. De modo geral, os membros de igrejas, né, especialmente das igrejas mais de classe média em diante, classe média baixa mesmo em diante, essas pessoas são privilegiadas na sociedade. Elas vivem numa situação econômico-financeira bem melhor que a maioria. Não há mal nenhum em que isso aconteça. O mal existe em que elas não se preocupem com aqueles que vivem em situação inferior, em situação em que não têm onde morar, em que não têm o que comer, em que não têm emprego, em que os seus direitos são desrespeitados, todos eles, em que não têm segurança previdenciária, um monte de coisa. E a pessoa vai vivendo como se isso não existisse, como se o outro, com seus problemas, não existisse. É muito importante que a gente viva em paz, mas também contribua em tudo o que a gente possa, para que os outros também vivam em paz, para que os outros possam ter também paz. E uma das formas como
os cristãos podem contribuir para isso é vivendo em paz, é sendo um instrumento de paz na sociedade, na igreja, em qualquer lugar, e apregoando a paz. E se colocando ao lado daqueles que não têm direito nem a ter paz, não têm direito a ter direitos, estar ao lado dessas pessoas, para que haja paz na sociedade. A paz social, né, a paz que se tem numa sociedade, será tanto maior quanto os direitos dos menores nessa sociedade, dos mais carentes de poder e de recursos materiais nessa sociedade, possam ter esses direitos assegurados. Não é? Eu me preocupo muito em viver numa sociedade como a brasileira, em que a igreja está preocupada em ter postos, posições de comando, mas não é digna dessas posições de comando. Porque se ela é silente, calada, boca fechada com a injustiça, está nas posições de comando, será para ser conivente com a injustiça. A injustiça não gera paz, a justiça gera. As situações de conflito, elas não são construtoras de paz. A gente pode viver em paz apesar dos conflitos. Mas comunidades pacíficas, comunidade que as pessoas se amem, comunidade que as pessoas convivam com as diferenças de forma altaneira, de forma humana, de acordo com a vontade de Deus, que fez todos os homens diferentes, não fez nenhum igual. É por isso que nós temos identidade. Ninguém tem a nossa impressão digital. Eu sou diferente de você, que é diferente de fulano, que é diferente de Beltrano, que é diferente de Cicrano, e por aí vai a vida. E todos deveríamos viver de mãos dadas, não é? De mentes e corações unidos e prontos para construir um mundo mais humano, mais fraterno, mais solidário, mais pacífico, mais cheio de paz. Eu muitas vezes chego a pensar que muitos cristãos e muitas igrejas querem ter paz sem se preocupar com a paz dos outros. Eu acho muito interessante aquele texto de Jeremias, quando ele diz assim: orai. E sempre a ideia de orar era acompanhada no mundo hebraico pela ideia de trabalhar. Era como se ele tivesse orai e trabalhai pela paz da cidade. Porque se houver paz na cidade, vocês também terão paz. Vocês já pensaram nisso? A gente quer ter a nossa paz, mesmo que a cidade viva como quiser viver. Ou mesmo quando alguns setores, especialmente os mais empobrecidos da sociedade, não têm paz. Meus irmãos, a gente não vive, a maioria de nós, a quem eu estou falando nesta manhã, e eu mesmo, a gente não vive em comunidades fechadas, dominadas pelo tráfico ou dominadas por milícias. Não há liberdade nessas comunidades. É viver sob o jugo, na realidade, de infiéis e da violência. Você não deixa de fazer determinadas coisas ou faz outras, porque você é livre e você é levado pelos anelos mais lídimos da sua vida, mais verdadeiros da sua vida, a fazer isso ou aquilo. Você faz porque ele é obrigado. E se não fizer, você morre. Veja os comerciantes, por exemplo, dessas zonas dominadas por favelas e depois o narcotráfico também adotou essa política. Ou eles pagam um imposto de segurança, vamos dizer assim, mensalmente, ou eles vão experimentar o que é a insegurança provocada pela própria violência dos bandidos.
seja dos bandidos traficantes, seja dos bandidos milicianos. Isso não é justo. Isso não é uma coisa que a gente desconheça, mas é uma coisa contra a qual a gente não luta. Não põe os governantes no canto da parede e exige deles apenas que sejam sérios e que garantam paz para cada cidadão da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, que é a nossa cidade. A questão da paz é uma questão muito séria, muitíssimo séria. Por exemplo, a gente hoje tem a ausência de governantes poderosos que queiram construir um mundo de paz. A gente teve mundos de guerra, né, que a guerra estava clara e milhões de pessoas morriam, como durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, como a guerra lá do Vietnã, como a guerra fratricida aqui na Colômbia, né, e em vários países da América Latina. Mas hoje a gente tem rumores de guerras em muitos lugares. A gente tem personalidades guerreiras que não são pacíficas nem pacificadoras, liderando nações do mundo. Eu acho que a gente terá muitos problemas com a China, já temos, e os teremos mais daqui para frente. Por exemplo, a China, ela quer dominar os oceanos próximos das suas águas, né? Águas próximas das suas extensões territoriais, para garantir que não serão atacadas e que serão preservados todos os seus departamentos, ou distritos, ou estados, ou regiões, politicamente, segundo a vontade imperial. Agora não é mais de um imperador, é de um primeiro-ministro, de um partido comunista que não tem nada de comunista, que tem uma ideologia que é necro-ideologia, que é uma política que é necropolítica, é o mesmo caso da Rússia hoje. E, infelizmente, naqueles chamados países cristãos, como os Estados Unidos, a gente não ainda entendeu que é preciso que surjam líderes que desfaçam as guerras, não que se preparem para as guerras de forma interminável. Por exemplo, enquanto não teve seus exércitos restaurados e fortalecidos ao ponto de parecerem invencíveis, os alemães, sob o domínio de Hitler, não partiram para a Segunda Guerra Mundial. Mas, assim que reconstruíram suas forças, partiram para a Segunda Guerra Mundial. A possibilidade de uma guerra entre Japão e China não avançou, porque, com a vitória do Ocidente, dos países aliados, na Segunda Guerra Mundial, impôs-se ao Japão o pacifismo. E o Japão não teria forças militares tão grandes que pudessem atacar, por exemplo, regiões da China e conquistá-las, como no passado já havia sido feito. As coisas estão mudando. O Japão hoje está se fortalecendo militarmente. A China é muito forte militarmente. E a Rússia é muito perigosa porque, por exemplo, o primeiro-ministro soviético, o tal do Putin, ou Putin, ele é um sujeito ditador e, ao mesmo tempo, ele é um sujeito narcisista, megalomaníaco e que persegue o militarismo. O militarismo não é a existência de militares, não. Os militares podem ter um papel importante num país, mas não podem ser distorcidas as suas funções. Eu me lembro como se fosse hoje uma palavra de na época, mais um escritor humorista, e ele dizia assim: essa gente, os militares brasileiros à época, os militares russos, os militares chineses, os militares, enfim, em qualquer lugar do mundo, quanto mais
imperialistas eles sejam, mais autoritários eles sejam, eles precisam entender que civilização vem de civil. Forças militares existem para serem garantia da paz contra invasões, especialmente estrangeiras, do seu território, e para contribuir servindo a sociedade, não contra a sociedade. Hoje, por exemplo, não há como a gente conviver em paz com a política que faz guerra, com a polícia que faz guerra. Uma guerra selecionada, uma guerra que tem opção preferencial e exclusiva pelos ricos. Algum de vocês já ouviu falar, por exemplo, que a Polícia Militar do Rio de Janeiro entrou atirando na Vieira Souto, na Avenida Atlântica, na Afrânio de Melo Franco, no Leblon? Já ouviram falar isso? E, como resultado da sua passagem, ficaram sobre o chão 20 mortos. Nunca aconteceu isso. Mas por que acontece recorrentemente, repetidamente, impunemente nas comunidades pobres? É evidente que há uma distorção na concepção de segurança pública e na prática de segurança pública no Rio de Janeiro. A gente gera um clima de insegurança pública, especialmente para as comunidades pobres. Vejam, lembrem-se dessas 3 crianças lá no Rio de Janeiro, aqui no interior, em São Gonçalo, né, que desapareceram, foram mortas, e hoje se sabe que foram mortas a mando do tráfico. Alguém vai ser punido por isso? Dificilmente. Dificilmente. E o terror fica instaurado. As pessoas vão fazer o que os bandidos determinam que seja feito. Hoje os bandidos governam as favelas. E dizem, inclusive, se as igrejas podem abrir os seus templos ou não, reunir-se para fazer cultos ou não, nos dias em que eles não querem, porque vão fazer alguma coisa errada, quase sempre errada é o que eles fazem, eles avisam as igrejas, não proíbem, não usam essa palavra, mas recomendam que não se façam cultos, não se abram templos e não se caminhe pelas ruas das favelas ou comunidades pobres do Rio de Janeiro e de outras partes do Brasil. Não é? Paz, paz. Mas quanta responsabilidade nos traz a palavra de Deus quando nos diz que nós devemos ser sal da terra, luz do mundo, fermento que leveda toda a massa, ou seja, instrumento de transformação social. E quando o profeta Jeremias, num texto que é tão esquecido, quase ninguém lê e muito menos comenta, ele diz assim: orem e trabalhem pela paz da cidade em que vocês moram, porque se elas viverem em paz, vocês também terão paz. Se não houver paz nela, vocês também não terão paz. A paz social, ela é, na realidade, uma construção coletiva de usufruto social, não individual só. Individual, sim, como parte do social, como parte do comunitário, mas não só. Aquela pessoa vai ser preservada em paz em detrimento de todas as outras. Só quem está disposto a levar em consideração a paz dos outros é quem tem paz interior. A paz de Cristo é tamanha em mim, o medo é tão ausente na minha vida e não me atribula, não me deixa sem paz, que eu posso levantar a minha voz contra o mal. Eu posso. E eu devo levantar a minha voz contra o mal. É o que Jesus fez o tempo todo da vida dele. É que o apóstolo Pedro e o João fizeram ali no Sinédrio, quando as autoridades estavam a mando das autoridades judaicas
estavam exigindo que eles ficassem caladas. E, em nome de César, que era o único Deus, não poderia haver um outro Deus, eles não falassem nesse Deus, que era Jesus, o Filho de Deus. E eles, no exemplo de rebeldia, no exemplo de uma atitude espiritualmente correta, politicamente correta, e que se chama, na realidade, de desobediência civil, eles disseram ali mesmo à frente das autoridades: julguem vocês, então vamos cumprir essa ordem de vocês de ficar calados, não falar de Jesus, desse Deus em que a gente crê. Nós não nos podemos calar, porque diante de Deus, para nós, não há opção. E nós não nos podemos calar sobre tudo que nós temos visto e ouvido, e, no nosso caso, aprendido da palavra de Deus sobre como deve ser a nossa vida. Às vezes, irmãos, pessoas que não são da igreja, pelo menos das comunidades de fé de que nós fazemos parte, elas nos ensinam preciosas lições, né? Nos Estados Unidos nos vem lições de grandes pessoas, grandes líderes religiosos e civis que abraçaram também a fé cristã na sua acepção batista. Martin Luther King, por exemplo. A prevalência dos direitos civis, de modo especial, do reconhecimento de que os negros não eram cidadãos de segunda classe, não eram uma sub-raça, e muito menos eram inferiores aos brancos, e deviam ter todos os seus direitos, os direitos civis que eram dos outros também reconhecidos, veio no bojo e atrás do movimento civil liderado por Martin Luther King, que teve coragem de pagar com o preço da própria vida, ele sabia que a cada momento ele corria isso, para que isso fosse alcançado. E ainda hoje a luta é grande. Mas há um segmento da igreja nos Estados Unidos, por exemplo, que não tem nada a ver com isso. Vocês já ouviram falar da Ku Klux Klan? Era um grupo direitista radical que realizava alguns eventos completamente linkados, né? Sujeitos, submissos à morte. Eles se reuniam, saíam com tochas para queimar casas de negros, e os negros, dormindo, morriam queimados. Propriedades de negros, plantações de negros e assim por diante. E muitos deles eram líderes, presbíteros, diáconos, pastores e coisas que mais, nas igrejas evangélicas americanas. Isso é o que gera, desculpem, isso é o que gera o que hoje é chamado, na realidade, de banalização da religião, banalização do cristianismo, banalização da pregação cristã, da verdade cristã. Ela se torna uma coisa sem valor, sem relevância, banal. Banal. Porque se a gente está numa sociedade só para dizer o que os poderosos já dizem, qual o nosso papel nela? Se a gente não está numa sociedade para lutar pelo direito dos mais fracos, pelos direitos dos mais fracos, qual o nosso papel nessa sociedade? Que paz a gente quer? A paz do conformismo? A paz da conformidade social a qualquer custo? A custo, principalmente, do silêncio, da privação da voz e da liberdade de pensamento e de fala das pessoas mais enfraquecidas? Eu quero paz. Mas eu quero uma paz rica, construída na diversidade, em meio de pensamentos de pessoas diferentes que saibam conviver em paz, porque existe respeito pelo outro, respeito pela vida, amor à vida, amor ao próximo. O que passe disso é pecado. E, meus irmãos, eu leio a Bíblia com frequência, me detenho, às vezes, em passagens específicas, e uma vez eu me detive naquela passagem em que Jesus
livra aquela mulher do apedrejamento. Ela havia sido apanhada em adultério e, pela lei, ela merecia morrer. Mas Jesus não veio para que apenas a lei prevalecesse, mas para que a graça operasse a transformação de seres humanos. A graça é um favor imerecido. Quando Jesus chega e as pessoas estão com pedras nas mãos para jogarem naquela mulher, ele pergunta o que é que aconteceu. Os participantes daquela turba dizem o que aconteceu e que ela iria ser apedrejada até a morte. Aí Jesus, no chão, escreve alguma coisa e depois diz assim para aqueles que estavam à beira de matar aquela mulher: aquele que não tenha pecado, atire a primeira pedra. Aquele que nunca tenha feito mal contra o outro, contra si mesmo e contra a sua relação com Deus, atire a primeira pedra. Quantos atiraram? Nenhum sequer. Palavra simples, dita pacificamente, com amor, com ternura, pelo Senhor Jesus. Passado alguns instantes, depois ele levanta a cabeça e olha para a mulher e pergunta: onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que não sabiam conviver em paz com você? Onde eles estão? E que queriam matá-la? Ela diz: todos se foram. E Jesus diz: e vai tu também. Vai e não peques mais. O que Jesus estava dizendo àquela mulher? Sabe o que é pecado, mulher? Pecado é você fazer mal. Pecado é algo que você faz, digo, e fazendo você faz mal a você mesmo. Faz mal e empobrece ou mesmo estraga a sua relação com o seu semelhante. E, da mesma maneira, afasta você de Deus e perturba a sua relação com Deus. Vai. E agora, você procure viver em paz com você mesma, em paz com o seu semelhante e em paz com Deus. Eu não posso imaginar e exagerar a qualidade e a intensidade da paz que aquela mulher experimentou. E ela foi. Não se fala nada dela depois. Mas ela deve ter ido, depois de ter ouvido a palavra do príncipe da paz, carregando na vida uma imensa paz. E queira Deus, ela se tenha transformado depois também numa operária da paz, junto aos seus concidadãos ali, não é? E mesmo aqueles que queriam persegui-la e destruí-la. Que Deus possa nos abençoar e que a gente pense em paz para nós mesmos, em paz para o nosso semelhante, em paz para a nossa nação e na nossa paz com Deus. Que ela virá quando a gente não pecar contra a gente mesmo, contra o nosso próximo, e assim não estragar a nossa relação com Deus. Paz para todos são os meus votos nesse final de mensagem. E o Deus de paz e de todo o entendimento, ele encherá os vossos corações. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, estará no coração de todos nós. Ele é a nossa paz. Escutemo-lo dizendo: eis que eu deixo para vocês a minha paz eu dou a todos vocês. E não como essa paz em que os inimigos não se entendem e lutam uns contra os outros, mas uma paz que construa comunidade, comunhão, convivência pacífica, sociedades pacíficas, países pacíficos, um mundo pacífico, porque eu sou o Deus da paz, eu não sou o Deus dos conflitos. No passado, já muitos pensaram que era o Deus das guerras. Nunca fui, nem serei. Que Deus os abençoe a todos. E nesta igreja do Catete, em que a gente vive em paz, a gente possa ser instrumento da paz de Deus. E como tais,
também na sociedade em que a gente vive. Que Deus os abençoe. Um grande beijo para todos vocês. Amém. Nesse encerramento, irmão, da nossa Escola Bíblica Dominical, nesse domingo especial, Dia da Bíblia, né, nós queremos comunicar um encontro interativo que teremos às 18 horas no Zoom. Né? Não percam essa oportunidade, venham estudar a Palavra de Deus de um modo mais direto, mais presencial, através da internet, né? Com a participação, compartilhamento de cada irmão. Isso tem enriquecido o nosso aprendizado todo domingo. Então não percam às 18 horas no Zoom o nosso encontro interativo. Convido os irmãos aí de seus lares para abrir os seus cantores no hino 383 do cantor cristão, cujo título é Satisfação. Vamos completar a mensagem desse hino agora, nesse fechamento, cantando a terceira e quarta estrofes. Teremos ainda o acompanhamento da nossa irmã pianista Lúcia Maria e a participação da família pastoral cantando para nós os acompanhar e sair aquele grande coral adorando ao nosso Deus através da mensagem desse hino. Né? Depois que cantarmos essas duas estrofes finais, teremos a oração final da nossa escola bíblica, que será apresentada pela aluna da EBD, irmã Esther Pinto de Oliveira. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor, junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Vou descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Seguro, descansando no poder de Senhor Deus, aqui estamos, ó Deus, reunidos na sua presença, Senhor, embora cada um nas suas residências, ó Pai, mas num só propósito, Senhor, de estar juntos, reunidos nessa escola bíblica dominical, ao qual o irmão Elias está à frente, ó Deus, e nos direcionando. Senhor, agora nesse momento que estamos no término, ó Deus, venho te agradecer, ó Pai, por tudo que ouvimos, aprendemos e te entregamos as nossas vidas em suas mãos, até o momento ao qual poderemos estar juntos na sua casa, na casa de oração, Senhor, para que nós podemos estar confraternizando junto. Ó Deus, muito obrigado, esteja com todos nós, abençoando o nosso dia. Em nome de Jesus, amém.